Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou a babaca por dizer ao meu noivo que o melhor amigo dele não pode ser o padrinho? Eu sei como isso soa. Meu noivo, 29, é um cara incrível, doce, engraçado, atraente e trabalhador. Eu, 29, fiquei impressionada com ele desde o momento em que o conheci e estamos juntos há 6 anos. Somos dedicados um ao outro e estamos trabalhando para construir nossa vida juntos. Cada um de nós contribui com uma porcentagem dos nossos ganhos para 2 fundos. Um para o nosso casamento, que está a 1 ano de distância, e outro para a entrada em uma casa. Nós 2 pagamos a mesma porcentagem, mas eu pago uma quantia muito maior porque entrei em uma área de maior renda. Nós fizemos um planejamento razoável. Nesse ritmo, teremos dinheiro suficiente para comprar uma casa mais ou menos na mesma época do nosso casamento, como planejado. Quanto ao casamento, nós 2 queríamos um pequeno, e meu noivo e eu decidimos fazer um casamento em um destino. Estamos pagando o casamento inteiro nós mesmos. Minha família é bastante pobre, então também tenho guardado uma parte do meu salário restante para poder pagar para todos eles virem para o casamento de graça. Também estou pagando por uma das minhas madrinhas de casamento que escolheu ser professora e não ganha muito. Meu noivo realmente não teria dinheiro disponível para fazer isso, mas a família dele pode pagar, relativamente rica, e está feliz com as férias. O problema surgiu na semana passada. O melhor amigo do meu noivo, Tom, 30, a quem ele convidou para ser o padrinho, sofreu um acidente. Provavelmente foi completamente culpa dele, já que estava andando de moto bêbado. Ele sofreu ferimentos significativos, terá algumas contas médicas importantes e admitiu para o meu noivo que não acha que poderá arcar com o custo de vir. Meu noivo quer pagar por ele, vários milhares de dólares, e emprestar dinheiro para ajudar a cobrir suas despesas médicas. No entanto, especialmente com tudo isso acontecendo, meu noivo não tem e provavelmente não terá dinheiro para fazer nada disso. Eu poderia pagar por ambos, mas não quero. Sinceramente, não suporto esse amigo. Ele frequentemente dirige ou pilota bêbado, não tem emprego, faz comentários sarcásticos sobre meu noivo que ele insiste serem apenas brincadeiras, mas que eu sei que realmente afetam meu noivo, e vive no porão dos pais enquanto ignora o bem-estar deles. Eu estava disposta a tê-lo lá como padrinho porque meu noivo considera um irmão e a escolha dele. Eu não estava feliz com isso, mas também não ia fazer um escândalo por causa disso. Mas com tudo isso acontecendo, meu noivo sugeriu pegar uma grande parte das nossas economias para uma casa para ajudar, e eu disse não. Nós tivemos uma grande discussão e ele me chamou de egoísta e cruel. Momento em que eu perdi a cabeça, disse a ele que o amigo fracassado dele fez isso com ele mesmo, e que não tinha chance alguma de eu pagar qualquer coisa para esse sujeito. Terminei dizendo, se ele não pode pagar para vir, ele não pode ser seu padrinho. Ele não fala comigo desde ontem à noite e dormiu no sofá. Embora ainda ache que estou com razão, me pergunto se exagerei. Eu sou a babaca? Edição apenas para esclarecer, eu não estou pagando pela maioria dos meus amigos. A maioria dos nossos amigos são jovens, sem filhos e com bons rendimentos, que viajam muito de qualquer forma. Escolhemos um casamento em um destino em parte porque 2 de nossos amigos próximos tiveram um lá ano passado. Nós contamos aos nossos amigos nossos planos antes de fazer os arranjos e deixamos claro que não ficaríamos chateados se alguém não pudesse ou não quisesse ir devido aos custos. A amiga que estou pagando é uma das minhas amigas mais antigas, que eu sabia que não teria condições de pagar porque escolheu ser professora. Ela também veio ao casamento no ano passado, depois que vários de nós juntamos dinheiro para pagar por ela, porque ela escolheu uma profissão importante, necessária e mal remunerada. Como eu a queria como madrinha de casamento, eu disse claramente que pagaria por ela. O mesmo com a minha família, eles na maioria não têm muito dinheiro, então tenho guardado parte do meu salário, fora do que colocamos em contas compartilhadas, para pagar por eles. Se eu não estivesse gastando com eles, esse dinheiro iria para minha conta de aposentadoria. Eu posso fazer isso porque escolhi uma profissão mais estressante para garantir que eu teria dinheiro extra para coisas assim, e meus amigos e família não fizeram nada de errado. O amigo dele não merece nada de mim, além disso, não estou interessada em permitir o comportamento dele ao resgatá-lo e pagar por uma viagem gratuita. Na verdade, eu não estou pagando pela minha amiga ou pela minha família com dinheiro da conta conjunta. Meu noivo e eu contribuímos com uma porcentagem grande de nossos próprios rendimentos em contas conjuntas para várias coisas, mas cada um de nós mantém o restante de seus salários como dinheiro pessoal para gastos.
Eu normalmente gasto o meu em pequenas coisas para mim, em coisas para nós, como nossas férias anuais, ou nos meus fundos de aposentadoria. Para pagar pela minha amiga e família, tenho tirado menos do meu fundo de aposentadoria. Mas nada disso sai das nossas contas compartilhadas, e eu continuo pagando as quantias acordadas integralmente. Para esclarecer, conversamos sobre tudo, especialmente expectativas financeiras, para garantir que estamos na mesma página. O pai do meu noivo é advogado de direito de família, e assim que ficou claro que estávamos nisso para o longo prazo, ele nos reuniu, discutiu conosco os problemas comuns que viu que acabaram com relacionamentos e nos deu conselhos para evitá-los. Seus conselhos envolvem principalmente comunicação aberta e estabelecimento de expectativas e limites cedo, especialmente em relação ao dinheiro. Portanto, quando nos formamos, conversamos sobre os caminhos de carreira que queríamos. Meu noivo decidiu que preferiria ter um emprego com menor remuneração, com horários normais, menos estresse e mais tempo fora do trabalho. Ele não estava preocupado em ajudar os pais dele mais tarde na vida, porque eles estão muito bem financeiramente. Ele também não estava preocupado com a aposentadoria, pois é muito provável que ele herde o suficiente para viver confortavelmente. Por outro lado, eu provavelmente não terei herança e quero ajudar com as despesas médicas e aposentadoria dos meus pais à medida que eles envelhecem. Eu também tenho uma boa quantidade de dívida de empréstimo estudantil. Ele não tem porque os pais dele puderam pagar, e embora ambos gostemos muito de viajar, ele estaria disposto a reduzir significativamente as viagens para ter um trabalho mais tranquilo durante todo o ano. Eu não gostaria de sobrecarregá-lo com esses custos, aqueles que eu trouxe para o relacionamento, pois acredito que isso naturalmente causaria ressentimento, especialmente se significasse que ele teria que trabalhar em um emprego que gosta menos para ajudar a compartilhar os custos comigo. Então eu escolhi um trabalho com muito estresse que eu não gosto e que me faz trabalhar mais horas, mas que paga significativamente mais. Concordamos que cada um deveria ser capaz de fazer essa escolha e decidimos que uma maneira justa de lidar com as finanças seria criar uma conta conjunta para despesas comuns, aluguel, contas, comida, entretenimento, roupas de trabalho. Seguindo a sugestão do pai dele, colocamos por escrito especificamente para quais fins o fundo poderia ser usado. Concordamos que qualquer coisa fora dessa lista precisaria ser aprovada por ambos e que, se a conta fosse encerrada, receberíamos de volta o que colocamos e dividiríamos igualmente qualquer juro. Contribuímos com 35% de nossos rendimentos. Devido à diferença em nossos rendimentos, cerca de 80% do fundo vem do meu rendimento, o que acredito ser razoável, pois somos uma equipe, estamos construindo uma vida juntos e as dificuldades do meu trabalho inevitavelmente também afetam ele. Criamos outras contas conjuntas de poupança conforme necessário para novos projetos, cada uma da mesma forma, com um acordo por escrito sobre para o que elas podem ser usadas. Temos uma para a casa, contribuímos com 20% de nossos rendimentos, e uma para o casamento, contribuímos com 10%. Cada um fica com 35% restantes para gastos pessoais. Meu noivo não tem tanto dinheiro sobrando, ele tem uma parte retirada antes dos impostos para uma previdência e usa o resto para seu carro e alguns hobbies. No momento, ele voluntariamente reduziu sua carga horária porque o local de trabalho dele precisaria demitir pessoas se não tivessem voluntários devido à situação atual, e estamos em uma boa situação de outra forma, então ele praticamente não tem renda disponível. Eu tenho muito dinheiro, mas ele é gasto principalmente em férias anuais para nós, meus empréstimos estudantis, estou pagando o dobro do que é devido mensalmente para quitá-los, minha conta de aposentadoria, uma conta para as despesas futuras dos meus pais e pagamentos do meu carro. No momento, também está sendo usado para ajudar nos pagamentos do carro dele e em seus hobbies. Então sim, eu poderia cortar em certas coisas e ser capaz de pagar pelo amigo dele, mas isso afetaria outras coisas pelas quais trabalhei muito. Eu entendo que esse sistema não funcionaria para todos, mas funciona para nós, e definitivamente não estou abusando financeiramente do meu noivo. Atualização. Passaram um pouco mais de 2 meses desde a minha postagem original e muita coisa aconteceu. Nos dias seguintes àquela discussão, meu noivo e eu tivemos várias conversas sinceras. Nós dois pedimos desculpas pela forma como nos comportamos. Ele admitiu que o amigo dele havia feito coisas terríveis e, após refletir, que ele e o amigo não tinham um relacionamento saudável. Ele ama o cara, pois o amigo esteve ao seu lado em momentos difíceis, mas sabe que o tom precisa mudar. Pensei muito sobre vários comentários feitos na postagem original e tomei uma decisão difícil. Eu disse a ele que odiava a ideia de socorrer o Tom e nunca concordaria em ajudar com as despesas médicas dele, mas desde que o Tom fizesse algum esforço para mudar,
eu pagaria para que ele viesse ao casamento com meus próprios fundos separados. Eu amo meu noivo mais do que tudo e não quero que nada prejudique o nosso casamento ou o início do nosso casamento. Resumindo, nos sentamos com os pais do Tom, que também estavam cansados dele e já tinham se recusado a ajudar com quaisquer contas, para discutir a melhor maneira de ajudá-lo. Todos concordamos, no final, que cobriríamos parte dos seus custos, nós, com o casamento, e os pais dele, com as contas médicas, mas somente se ele aceitasse a responsabilidade pelo que havia feito e atingisse algumas metas concretas para mudar, incluindo concluir com sucesso um programa em uma clínica de tratamento de internação para suas dependências. Os 4 de nós nos sentamos com ele para fazer essa oferta. Não vou entrar em detalhes, mas não foi bem. Meu noivo finalmente explodiu e disse a ele que esteve ao lado dele por anos de escolhas ruins, e que se o Tom não buscasse ajuda, ele não o queria como amigo, muito menos como padrinho. O Tom nos mandou catar coquinho. Não tínhamos visto nem ouvido falar dele desde então, e isso tem sido incrivelmente difícil para o meu noivo. Então, no último final de semana, meu noivo recebeu uma mensagem de texto do Tom. Não era longa, mas agradecia por tudo que ele havia feito pelo Tom, pedia desculpas por tudo e informava que estava a caminho de uma clínica de tratamento. Ele esperava poder estar ao lado do meu noivo em nosso casamento, como meu noivo sempre esteve ao lado dele. Meu noivo está tentando ser cauteloso, mas claramente significou muito para ele, e sei que ele acredita contra todas as chances de que o amigo se torne um homem melhor. Tenho minhas dúvidas, mas sabe de uma coisa? Eu também espero que ele se torne. Obrigada a todos que me deram conselhos, me deixaram sentir ouvida e me ajudaram a melhorar um pouco também. Eu, 30, sofri uma lesão na medula espinhal no ano passado que me deixou paralisado e minha esposa, 28, não tem mostrado interesse sexual em mim e não há intimidade. O que devo fazer? Minha esposa e eu estamos juntos há 7 anos e meio e costumávamos ter uma vida sexual bastante saudável. Desde que fiquei paralisado, ela não demonstra absolutamente nenhum interesse sexual em relação a mim. Ela me permite fazer coisas para ela, mas quando se trata de mim, ela não faz nada e também não tenta nada, sempre há alguma desculpa. Eu tentei falar com ela em várias ocasiões, às vezes ela simplesmente me ignora e sai andando, outras vezes ela diz, talvez, se eu estiver me sentindo disposta e não muito cansada, o que é compreensível, mas agora já faz quase 1 ano e meio desde que eu sequer tive um orgasmo ou fui tocado. Toda vez que tento fazer as coisas sozinho, ela fica brava comigo, o que me desestimula muito e ela considera isso traição. Eu não tenho absolutamente nenhuma privacidade e tenho um tipo de transtorno de estresse pós-traumático, pensando que ela vai entrar no banheiro e ficar brava comigo, o que me impede de ter orgasmo, eu nem sei se ainda sou capaz. Ela faz muitas coisas para me ajudar de outras formas, mas eu não sinto mais que isso seja um relacionamento, parece mais uma situação de paciente e cuidador, mas ela também fica muito irritada facilmente. Estou sendo impaciente demais? Eu estou paralisado, mas ainda tenho necessidades e ainda sou humano, eu sinto como se enojasse agora. Então, preciso de conselhos, há alguma maneira de consertar as coisas? Meu relacionamento está morto agora? Estou vivendo em um mundo de fantasia esperando por algo que nunca acontecerá até que ela termine comigo e encontre alguém novo? Devo apenas sair? Estou pedindo demais? Não, não há outra pessoa, eu confio nela nesse aspecto. O que devo fazer? Parece que o amor está desaparecendo a cada dia. Sinto muito que você esteja passando por isso. Sou um paciente com lesão medular completa T10 a T12, 15 anos após a lesão. Esse é um problema muito comum nos relacionamentos após uma lesão. Na vida real, não vi nenhum relacionamento romântico sobreviver a uma lesão medular, e isso prejudica a maioria dos outros relacionamentos também. As pessoas passam a te enxergar de maneira diferente. Quero dizer isso em um nível subconsciente profundo, que eles nem mesmo entendem, ou talvez seja porque eles simplesmente não diriam isso em voz alta. Há preconceitos enraizados na sociedade em jogo aqui, sua posição na hierarquia social mudou. Gostamos de pensar nos humanos como algo mais do que apenas um animal. A verdade é que somos apenas animais com um sistema operacional complexo para atender às necessidades emocionais mais básicas para impulsionar a espécie para a frente. Como as pessoas te veem muda drasticamente após uma lesão medular. Dito isso, deixe-me fazer algumas perguntas. Qual é o nível da sua lesão? Quem está cuidando da maior parte dos seus cuidados? Até que eu saiba mais sobre você, não tenho muitos conselhos. E mesmo assim, não tenho respostas realmente boas, ou pelo menos nenhuma que você provavelmente queira ouvir.
Você pode me enviar uma mensagem se quiser conversar sobre qualquer coisa ou podemos fazer uma videochamada ou uma ligação telefônica. Dicas, truques, desabafar ou compartilhar 15 anos de experiência. Eu sei em primeira mão o quão difícil tudo isso é. Entre em contato se quiser. Atualização. Uau, muitas respostas. Desculpe, não passei pela maioria delas. Estive meio deprimido ultimamente, então tenho me afastado de tudo, tentando manter minha mente longe de pensamentos ruins. Acho que decidi sair. Ela não é do tipo que faria terapia de casais e esse relacionamento está em declínio há alguns anos. Mesmo antes da minha lesão, havia muitos problemas sem comunicação da parte dela. Eu não quero falar agora, talvez outra hora. O que nunca acontecia, ou ela se fazia de vítima. A atitude dela está ficando cada vez pior. Muito dano foi feito a esse relacionamento para salvá-lo. Para responder algumas perguntas que vi repetidas, não é esgotamento do cuidador, sou bastante independente, a única coisa que realmente preciso de ajuda é para usar um assento sanitário, fora isso, apenas para entrar e sair da cama, pois meu lado está encostado na parede, caso contrário, eu poderia fazer sozinho. Eu tenho assistentes pessoais que vêm à minha casa 7 dias por semana por períodos de 2 horas. O meu nível de lesão não é relevante, pois estou tentando não entrar em muitos detalhes, eu tenho o controle dos meus braços e da maior parte do meu torso superior, então sou independente nesse aspecto. Não, eu não acredito que estou sendo abusado, mas acredito que ela está tentando me controlar. Mesmo quando tento terminar o relacionamento, ela simplesmente vai embora e não me leva a sério quando estou tentando discutir como proceder de forma civilizada em vez de apenas sair, mas neste ponto acho que preciso sair. Eu continuo tentando terminar com minha parceira, mas não sou levado a sério. Isso é manipulação e abuso mental? Eu continuo terminando com minha parceira sempre que tento conversar sobre como seguir em frente. Ela sempre diz, eu não quero conversar agora, e simplesmente vai embora. Isso não seria um problema se eu não estivesse em uma cadeira de rodas e paralisado da cintura para baixo. Depois, ela age como se a briga nunca tivesse acontecido e continua agindo como se estivéssemos em um relacionamento, dizendo eu te amo e tudo mais. Depois de alguns dias, tento falar com ela novamente, o que acaba fazendo ela chorar e ameaçar se machucar ou, para ser mais preciso, dizendo, poderia muito bem me matar. Isso já aconteceu várias vezes. Ainda a amo, mas não há absolutamente nenhuma comunicação nesse relacionamento. Sempre que tento falar sobre os problemas para consertar o relacionamento, sempre recebo a resposta de, eu não quero conversar agora, e depois de esperar vários dias para conversar, a conversa nunca acontece e então tudo é ignorado e agimos como se nada tivesse acontecido e estivéssemos em um relacionamento novamente. Estou no ponto em que já tive o suficiente, e eu quero ou comunicação para consertar as coisas ou quero que esse relacionamento termine para que ambos possamos seguir em frente. Então minha pergunta é, isso é manipulação e abuso mental? Estou errado? Estou fazendo algo errado? O que devo fazer? Não é tão simples quanto simplesmente terminar, dada a minha deficiência, mas não há comunicação para descobrir como proceder. Você não precisa falar se acabou de terminar o relacionamento e não há esperança do seu lado. Mesmo que tecnicamente houvesse, eu diria que a recusa dela em falar sobre os problemas é motivo para um rompimento de qualquer maneira. Você não pode superar nenhum problema, grande ou pequeno, se você se recusar a falar. Se alguém se recusa a falar, até questões insignificantes podem se tornar dignas de separação. Basta enviar uma mensagem para ela dizendo que, com ela se recusando a falar pessoalmente, acabou. Altere fechaduras. Bloqueie-a. Se ela ameaçar se automutilar, chame a polícia e sua família ou amigos para checá-la. Se não for uma ameaça real, esperamos ensiná-la a não fazer isso novamente. Se for real, ela precisa de ajuda que você não pode dar a ela, então isso cuida disso. Eu menti sobre quem é o papai do meu bebê. Eu digo a verdade a ele agora. Eu, 26, cresci no meio oeste, mas fui para a faculdade na Califórnia. Lá, conheci e namorei Jeff, 26, nos nossos 2 últimos anos de graduação. Depois da formatura, fiquei na Califórnia para fazer meu mestrado, enquanto Jeff entrou no mercado de trabalho. Estávamos felizes juntos e planejamos nos casar depois de eu terminar o mestrado. Após eu terminar meus estudos, Jeff ficou com medo de se casar e, eventualmente, se tornar pai, problemas de abandono devido ao pai biológico dele ter ido embora, então ele terminou comigo. A tristeza não chega nem perto de descrever como me senti. Eu tinha um ótimo emprego na Califórnia,
então fiquei na esperança de que Jeff repensasse e voltássemos a ficar juntos. Mas isso nunca aconteceu. Ele conheceu Grace, 25, e começou a namorar com ela cerca de 5 meses após terminarmos. Comecei a planejar voltar para o meu estado natal assim que percebi que tinha acabado. Então ele e Grace terminaram no início deste ano. Jeff e eu acabamos dormindo juntos algumas vezes enquanto eles estavam separados. Foi um rompimento muito público, sem traição envolvida. Cerca de uma semana depois da última vez que tivemos relações, ele me disse que ele e Grace estavam voltando. Ele disse que não podia mais ser meu amigo porque ainda tinha sentimentos por mim e precisava deixá-los desaparecer para ser justo com Grace. Suas últimas palavras para mim foram para não ligar a menos que eu estivesse literalmente morrendo e quisesse me despedir. 3 semanas depois, deixei a Califórnia para trás. 2 semanas depois de voltar para casa, descobri que estava grávida. É de Jeff. Eu não queria ser aquela garota que usa uma gravidez para recuperar um homem, então excluí todas as minhas redes sociais e criei novas contas que não têm meu nome. As únicas pessoas da Califórnia que adicionei foram amigos confiáveis que eu sabia que não tinham conexão com Jeff ou que eram leais a mim e não diriam a ele minhas novas contas. No início da minha gravidez, cometi o erro de dar uma olhada nos perfis de Jeff e Grace e vi que eles se referem um ao outro como amor da vida, e Jeff até tinha uma foto deles com a legenda dizendo que ele ia casar com aquela garota. Isso me destruiu novamente e desde então os bloqueei ambos e decidi seguir com a minha vida. Agora estou grávida de 6 meses. Desde que voltei, comprei minha própria casa em meu estado natal e tenho me ocupado montando um quarto para o meu bebê. Eu já amo esse pequeno bebê em minha barriga e me sinto 100% confiante de que posso criá-lo e cuidar dele sozinha com uma ajuda mínima da minha família. Uma das minhas melhores amigas, de volta à Califórnia, estava tendo uma festa de noivado. Não poderei comparecer ao casamento, já que estarei ocupada com um recém-nascido quando acontecer, então decidi voar para ver meus amigos e oferecer meus parabéns ao casal antes de minha vida se tornar centrada no bebê. Cheguei à cidade na quinta-feira e me diverti muito vendo todos os meus amigos ontem, mesmo que tenha passado apenas cerca de 6 meses desde a última vez que os vi. Eles respeitaram meus desejos de não tirar fotos de mim abaixo do peito. Eles postaram algumas fotos minhas online, mas pelas fotos parece apenas que ganhei peso no rosto. Nada que entregasse minha gravidez. Faltam alguns dias para o meu voo de volta para casa, e a amiga com quem estou hospedada sugeriu que fossemos à loja, pois ela queria comprar um álbum de recortes para nossa amiga noiva. Então fomos à loja e, quando estávamos nos preparando para sair, vi a prima de Jeff, Tânia, 22, entrar. Eu tinha conversado com ela várias vezes nas reuniões familiares de Jeff ao longo dos anos, mas nunca nos demos muito bem. Ela sempre foi um pouco fofoqueira demais para eu gostar dela. Então, é claro, ela era a última pessoa que eu queria ver. A primeira coisa que ela fez foi anunciar em voz alta que eu estava grávida, como se todo mundo na loja não pudesse perceber apenas olhando para mim. Depois, ela começou a me questionar se Jeff sabia. Eu disse que não e que ele não precisa saber, pois não é dele. Isso era uma mentira, obviamente, mas eu não queria abrir uma lata de vermes. Tânia então me disse que, com o tamanho da minha barriga, eu estou adiantada na gravidez e perguntou como eu pude seguir em frente tão rapidamente. Eu disse a ela que Jeff e eu terminamos há muito tempo. Ela respondeu dizendo que todos sabem que estávamos nos envolvendo no início deste ano. Eu não sabia que isso era de conhecimento comum. Eu achei que Jeff teria mantido a boca fechada sobre isso. De qualquer forma, menti e disse a ela que já tinha um novo namorado e que eu estava grávida de 5 meses. Ela pareceu aceitar isso e me parabenizou de maneira estranha. Minha amiga e eu pagamos pelas coisas dela e saímos imediatamente depois disso. Orei para que fosse o fim disso. Como eu disse, Tânia é fofoqueira, então é claro que ela foi contar para todo mundo que me viu grávida algumas horas depois. Agora, vários amigos meus me mandaram mensagens dizendo que Jeff está enchendo as caixas de entrada deles tentando falar comigo. Nenhum deles deu a ele meu novo número ou redes sociais, então ele não tem como me contatar. Meu voo de volta para casa ainda é daqui a 2 dias, e estou surtando. Alguns dos meus amigos estão dizendo que eu deveria apenas contar a verdade a ele, agora que ele sabe que estou grávida. Eu ainda digo que posso continuar fingindo que é de outra pessoa e que ainda não estou adiantada o suficiente para que seja dele. Sinceramente, só quero ignorá-lo e voltar para casa. No entanto, estou tendo algumas dúvidas se essa é a escolha certa, e não há um consenso sobre o que fazer, então estou recorrendo a estranhos na internet.
A menos que você especificamente não queira ele em sua vida, por seu próprio bem, você deveria contar a verdade a ele. Preciso seguir em frente, então por favor não me contate a menos que você esteja à beira da morte também inclui, ou acontece que você está grávida como um asterisco. Não quero ele em minha vida, mas não é como uma questão de segurança ou algo assim. Ele nunca foi abusivo de nenhuma forma. Eu só me mudei para muito longe, e não planejo voltar, então por que começar essa discussão quando não há um resultado positivo é onde minha mente está, acho. Porque um dia seu filho pode decidir que quer conhecer o pai biológico, e então ele ficará sabendo, e então ele perceberá que você decidiu tirar qualquer chance dele conhecer a criança enquanto crescia. Seu filho também perceberá que você tirou qualquer chance dele conhecer o pai biológico enquanto crescia. Sim, obviamente é uma situação muito difícil. Ele ainda merece saber. Você pode enfatizar para ele que está estruturando sua vida com base na suposição de que ele não estará envolvido na vida da criança. Obviamente essa conversa estaria anos à frente, mas eu nunca planejei esconder nada do meu filho. Eu não sei exatamente o que eu diria, mas seria honesta de que o pai dele não o abandonou. Gosto dessa última frase. É uma maneira muito boa de expressar isso. Obrigada por isso. Ele não parece um cafajeste. Essa seria a única razão para não contar a ele. Vocês dois lidaram com o término como adultos, talvez confiem em vocês mesmos para fazer isso novamente. O bebê não será prejudicado por mais amor. Acho que ele seria um ótimo pai, mas simplesmente não vejo como isso funcionaria realisticamente com a coparentalidade. Não estou alugando, comprei uma casa. Minha vida é no meu estado natal e a vida dele é aqui. Embora mesmo com isso sendo uma preocupação legítima, talvez eu realmente esteja querendo evitar ter que ter essa conversa com ele. Atualização. Olá a todos. Portanto, o consenso do meu post foi contar a Jeff sobre o bebê ser dele. Mesmo a partir dos primeiros comentários, isso parecia claro. Acabamos nos encontrando. Não foi particularmente interessante ou dramático, mas se alguém se importa, aqui está o que aconteceu. Ele entrou em contato com um amigo com quem eu estava hospedada no Instagram. Eu queria apenas falar com ele por telefone, mas ele insistiu que conversássemos pessoalmente o mais rápido possível. Em retrospecto, eu deveria ter esperado até o dia seguinte, mas eu meio que queria apenas resolver isso e parecia que ele também. Para ser honesta, pensei que ele fosse me dizer que não queria nada a ver com a criança, porque eu não vi nenhuma outra razão pela qual ele queria conversar pessoalmente naquele exato momento. Tenham em mente que já era quase 10 da noite na época. Então, minha amiga e eu fomos para a casa dos pais dele onde ele estava esperando. Os pais dele sempre me trataram como família, então acho que me senti à vontade lá, mesmo que provavelmente devesse ter nos encontrarmos em um local neutro. Quando chegamos lá, a mãe de Jeff atendeu a porta. Ela me abraçou e pude perceber que ela queria tocar minha barriga, mas ela se conteve e nem mesmo perguntou, graças a Deus. Eu sempre gostei dela. Fizemos um bate-papo estranho enquanto ela me conduzia até a sala de estar. Estava claro que eles tinham acabado de fazer uma festa, já que ainda estava bagunçado, com um monte de copos de bebida espalhados e confetes no chão. No sofá estava Jeff e Grace de mãos dadas. Fiquei surpresa por não sentir absolutamente nada por ele a princípio. O padrasto dele me ofereceu um assento, mas preferi ficar de pé. De qualquer forma, eu não planejava ficar lá por muito tempo. Jeff começou dizendo que eu poderia ter enganado Tânia, mas ele sabe que não há como eu ter conhecido um novo cara engravidado tão rápido. Então ele perguntou por que eu não contei a ele. Eu disse a verdade, que da última vez que falamos ele me disse para não contatá-lo a menos que estivesse literalmente morrendo, e eu não estou morrendo. Ele me disse que estava tentando ser respeitoso com Grace e que obviamente isso teria sido uma exceção. Grace se intrometeu para me dizer que eu arruinei o pedido de casamento dela. Eu descobri depois, informação de terceiros, mas conhecendo a Tânia, acredito, que a festa na casa dos pais dele era para ele pedir Grace em casamento na frente de todos os amigos e familiares deles. Tânia esperou até depois do pedido e, quando as pessoas estavam fazendo discursos, ela disse a Jeff que estava muito feliz por ele ter se afastado de mim e não ficaria preso criando o meu bebê. Então, aparentemente, o inferno se soltou na festa. Eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido na época, ou eu honestamente não teria ido vê-lo de jeito nenhum. Mas ouvir que ele pediu alguém em casamento foi quando doeu. Ele terminou comigo porque tinha medo do casamento e dos filhos, mas namorou ela por menos da metade do tempo que ficamos juntos, e ela ganhou um anel.
Eu coloquei uma cara corajosa, ou pelo menos acho que sim, e agi como se não me incomodasse, mas realmente me incomodou. A mãe dele disse a Grace que não é minha culpa e que aquele não era o momento para aquilo. Então, Jeff me disse que, obviamente, não pode se mudar agora. Eu disse a ele que já me mudei e que estava na Califórnia apenas no fim de semana. Ele rebateu dizendo que eu tinha que voltar. Eu disse a ele que não faria isso. Ele disse que então ele não pode simplesmente ir embora. Nesse ponto, eu fiquei frustrada e disse a ele que já tinha saído meses atrás. Meu trabalho é no meu estado natal. Eu comprei uma casa. Todas as minhas consultas médicas foram lá. Eu já estabeleci residência lá há muito tempo. A Califórnia não é mais minha casa, e não é há meio ano. Então ele ficou frustrado, se levantou para se aproximar de mim e perguntou se ele só deveria enviar um pagamento uma vez por mês e disse que não era assim que deveria acontecer. Eu realmente não sabia o que ele queria dizer com essa segunda parte, porque ele acabará de descobrir que eu estava grávida algumas horas antes, mas presumi que ele estivesse falando sobre os planos de vida dele. Eu me forcei a me acalmar e tentar ser empática. Eu disse a ele que, se ele estava preocupado com isso atrapalhando seus planos para o futuro, ele não tinha com o que se preocupar. Eu não quero ou preciso de nada dele. Eu planejei tudo, desde finanças até cuidados com a criança quando eu voltar ao trabalho, até mesmo configurando o fundo da faculdade do meu bebê. Está tudo cuidado. Ele realmente não disse nada. Eu não sabia se ele estava pensando ou apenas aliviado por eu ter tudo sob controle. Eu disse a ele que ele ainda pode se casar com Grace e ter sua própria família um dia. Eu prometi que não o incomodaria ou culparia por nada. Meu bebê será amado e cuidado. Jeff ficou com os olhos marejados e me disse que eu sei como ele se sente sobre isso. Ele se referia ao momento em que terminou comigo e disse que não queria ser pai porque não achava que seria bom nisso. Ele também tem problemas de abandono por causa de seu pai biológico que o abandonou, seus irmãos e sua mãe quando ele tinha 6 anos. Eu disse a Jeff que ele não é seu pai biológico. Que ele é melhor do que ele sempre será. A mãe dele começou a chorar nesse momento, acho que por ver como o abandono de seu pai ainda o afeta até hoje. Eu prometi a Jeff que não deixaria meu bebê pensar que ele foi um pai ausente. Serei honesta que nós simplesmente não estávamos destinados a ficar juntos e moramos a milhares de quilômetros de distância. Ele me disse que não pode simplesmente não estar na vida do filho dele e que eu não entendo o que isso poderia fazer com eles. Ele perguntou se poderíamos por favor apenas encontrar alguma solução juntos. Perguntei a ele o que ele realisticamente esperava que fosse uma solução. Porque eu não vou voltar para a Califórnia, e duvido muito que ele e Grace queiram empacotar suas coisas e se mudar tão longe de suas próprias famílias e amigos. Eu disse que não vou mandar meu filho de avião a cada poucos meses, porque é demais. Jeff não disse nada a isso, então eu disse a ele que talvez isso possa ser uma opção quando ele for mais velho e tiver mais independência, mas agora não está acontecendo. Os olhos de Jeff se iluminaram e ele perguntou: é um menino? Eu tinha sido cuidadosa para não revelar o gênero até então, mas errei aí. Acenei com a cabeça e ele perguntou nervosamente se podia sentir o bebê. Antes mesmo de eu poder responder, Grace soltou um grito alto e saiu correndo para a cozinha. Jeff se desculpou comigo e depois foi consolá-la. Sua mãe também se desculpou, pois ainda estava chorando. Então ela saiu e o marido dela seguiu. Isso me deixou e minha amiga paradas de forma constrangedora sozinhas na sala de estar. Tudo o que ouvimos foi a mãe dele fungando no corredor e Grace soluçando enquanto conversava com Jeff na cozinha. Foi tão incrivelmente desconfortável. E eu sei que muitos vão me odiar por isso, mas eu me senti sobrecarregada com a situação toda. Talvez isso me faça ser patética, mas ter que ficar na sala onde uma festa acabou de ser realizada para comemorar o pedido de casamento de Jeff para outra mulher doeu muito. Então eu fui embora. Eu disse à minha amiga para sairmos daqui, e saímos quietamente. Acabamos ficando em um hotel, e consegui um voo de volta para casa mais cedo no domingo. Agora estou de volta em casa e focando novamente no quarto do bebê. Eu disse aos meus amigos que falei com Jeff e pedi desculpas se ele ainda tentar entrar em contato comigo por meio deles. Aconselhei-os a bloqueá-lo se for demais. Eu sei que isso não é o fim das coisas. Planejo entrar em contato com ele novamente eventualmente. Mesmo que ele tenha partido meu coração, ainda me importo com ele e não vou negar a ele um relacionamento com seu filho, se for isso que ele realmente quer.
Eu não faço ideia de como isso vai funcionar, e só posso atualizar uma vez, então peço desculpas por não poder contar a quem se importa como tudo vai acabar. Obrigada pelos conselhos no meu último post. Mesmo que todos estivessem me rebaixando e rebaixando o próprio post, foi bom receber opiniões sem preconceitos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa tarde, pessoal.